Unidade 5, Estatística e Matemática Financeira. Noção básica de estatística. Introdução. O uso da pesquisa é bastante comum nas várias atividades humanas. Exemplo: as indústrias costumam realizar pesquisas entre os consumidores antes do lançamento de um novo produto no mercado. Segundo, as pesquisas eleitorais fornecem elementos para que os candidatos direcionem a campanha. Terceiro, a pesquisa de desempenho dos atletas ou das equipes de uma partida ou em um campeonato interfere no planejamento dos treinamentos. Quarto, emissores de TV utilizam pesquisas que mostram preferências dos telespectadores para organizar a sua programação. A realização de uma pesquisa que envolve etapas, como a escolha da amostra, a coleta e organização dos dados, informações, o resumo desses dados em tabelas e gráficos, etc. E a interpretação dos resultados. A parte da matemática que trata desses assuntos é estatística. Neste capítulo, vamos estudar noções de estatística, como uma construção e a interpretação gráfica com gráficos que os seguem. Saldo de balança comercial brasileiro 2004. Os valores. Fonte do Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior. Termos de uma pesquisa estatística: a população e a amostra. Se quiséssemos saber, por exemplo, qual a matéria favorita entre os alunos de uma classe, poderíamos consultar todos os alunos da classe. No entanto, isso não é possível quando queremos pesquisar a intenção do voto dos eleitores do estado de São Paulo, pois não podemos consultar todos os eleitores constituintes da população ou a universo da estatística. Recorre, então, do que chama de amostra, ou seja, um grupo de eleitores consultados permite que se cheque o resultado mais próximo possível da realidade. É comum aparecer uma publicação das pesquisas quantos eleitores foram consultados, pois a escolha da amostra, quantos e quais eleitores, é fundamental para o resultado. Chamado a unidade do universo de estatística e a amostra, temos a situação para refletir, né? A conduz a U. O indivíduo ou objeto, cada elemento que compõe a amostra, e o indivíduo ou objeto. No exemplo da intenção do voto, os indivíduos de pesquisa são as pessoas. Quando se considera alguma marcas da lâmpada para testar a durabilidade, cada marca é um objeto da pesquisa variável. Uma indústria automobilística que prefere lançar um novo modelo de carro traz uma pesquisa para sondar a preferência dos consumidores sobre o tipo de combustível, número de portas, potência do motor, preço com tamanho, etc. Cada uma dessas características é uma variável da pesquisa. Na variável tipo de combustível, a escolha pode ser, por exemplo, na área de álcool e gasolina. Dizemos que são valores realizados da variável tipo combustível. Variável qualitativa é uma pesquisa que envolve uma pessoa, por exemplo, de variáveis consideráveis.
Em uma pesquisa entre que envolve pessoas, por exemplo, são as variáveis considerações que pode ser sexo, cor de cabelo, esporte, favorito e grau de instituição. Neste caso, dizemos que as variáveis são quantitativas, pois apresentam como possível valores de qualidade ou atributo dos indivíduos de pesquisa. Além disso, dizemos que as variáveis quantitativas podem ser ordinais, quando existe uma ordem nos quais seus valores ou nominais, quando isso não ocorre. O grau de instrução, por exemplo, é variável qualitativa ordinal, pois seus valores podem ser ordenados, fundamental, superior ou médio, etc. Esporte favorito é uma variável quantitativa nominal, justifique. Quando os valores de uma pesquisa são, por exemplo, a altura, peso, idade em anos e números de irmãos, dizemos que elas são quantitativas, pois possíveis valores são números e as variáveis quantitativas podem ser discretas quando se trata de contagem de números inteiros ou contínuos. Quando se trata de medida de números reais, veja, número de irmãos é uma variável quantitativa discreta, pois quando contar de 0, 1, 2, 3, etc. A altura é uma variável quantitativa contínua, uma vez que se pode medir 1,5 metros, 1,80 m, 1,75 m, etc. A idade em anos exatos pode ser considerada variável quantitativa discreta. Quando os tipos de variáveis de uma pesquisa, variável quantitativa, nominal, discreta, contínua. Exercícios propostos. Uma concessionária de automóveis tem cadastro de 3.500 clientes e fez uma pesquisa sobre a preferência de uma compra em relação à cor branca ou vermelha, azul, preço, portas, 2 portas, estado de conservação, novo ou usado. Foram consultados 210 clientes diante dessas informações. Responda. Qual o universo de estatística e qual é a amostra dessa pesquisa? Quais são as variáveis e qual é o tipo de cada uma? Quais os possíveis valores da variável cor nessa pesquisa? A frequência absoluta e a frequência relativa. Suponha que antes um grupo de turistas participantes de uma excursão, tendo sido feita uma pesquisa sobre nacionalidade de cada um, que o resultado dela tenha sido o seguinte: Pedro brasileiro, Ana brasileira, Ramon espanhol, Laura espanhola, Cláudia brasileira, Sérgio brasileiro, Raul argentino, Nelson brasileiro, Silva brasileira, Pablo espanhol. O número de vezes que o valor variável é citado representa a frequência absoluta daquele valor. Neste exemplo, a variável é a nacionalidade e a frequência absoluta de cada um dos seus valores é brasileira 6, espanhola 3, argentina 1. Para também a frequência relativa que registra a frequência absoluta da relação total das citações. Nesses exemplos temos frequência relativa da nacionalidade brasileira é de 6 entre 10, ou 6 por 10, ou 3 por 5, ou 6,6 ou 60%. A frequência relativa da nacionalidade espanhola é 3 por 10, ou 3 por 10, ou 3,3 ou 30%. A frequência relativa da nacionalidade argentina é 1 por 10, ou 1 por 10, ou 0,1, 10%. A frequência relativa pode ser expressa de fração, decimal ou percentagem. A tabela de frequência. A tabela de frequência
e a tabela que mostra a variável das suas realizações, valores, como também frequência do absoluto FA relativo a FR, chamada de tabela de frequência. Assim, continua com o mesmo exemplo que temos: nacionalidade brasileira, espanhola, argentina, total, FA, FR, 60%, 30%. Exercício proposto. Um grupo de alunos foi consultado sobre um time paulista e sua preferência de votos foram registrados assim: Santos, Palmeiras, Corinthians, São Paulo. Consta uma tabela de frequência correspondente à pesquisa. Tabela de frequência dos valores quantitativos. Já sabemos que a variável de quantitativo e os seus possíveis valores indicam um número. E veremos agora que elaboração das suas tabelas de frequências, podemos disparar duas situações. Para isso, vamos tomar um exemplo: um grupo de alunos, dos quais foram registrados a idade em anos, peso, quilograma, altura em metros. Alberto, 14 anos, 49 quilos, 1,73 m. Aí vai. Para a situação, elaborar uma tabela de frequências de valores de idade, notamos que aparece como possíveis valores de 14 anos e 16 anos. Idade, contagem, frequência R e frequência de porcentagem. Segundo a situação, para a variável de altura aparecem muitos valores diferentes, que torna inevitável colocar uma tabela quietinha para cada valor. Em cada caso desses, agrupamento de valores aos intervalos da classe, como veremos a seguir. Calculamos a diferença entre o maior valor e o menor de altura, registrando, obtemos a amplitude total. Escolhemos o número de intervalo geralmente superior ao quadro, consideramos um número conveniente, pouco acima da amplitude total, e determinamos a amplitude de cada intervalo da classe. No exemplo, para o intervalo fazemos 0,18 metros dividido por 6 igual a 0,03 metros. Elaboramos uma tabela de frequência. Observação: a classe do intervalo foram obtidos a partir de 0,162 e fazendo a adição de 0,3, 1,62 mais 3,0,3, 1,65, 1,65 mais 0,3 igual a 1,68 e por assim demais. O símbolo que indicou o intervalo fechado da esquerda e aberto à direita, assim a altura de 1,68 m não foi registrado em 1,65 m, 1,68 m e mais no intervalo de 1,68 m a 1,71 m. Exercício proposto: usar dados na mesma pesquisa da página anterior para elaborar uma tabela de frequência da variável do peso e de seus valores ocupados das 5 classes. Vamos agora retornar para o que temos a estatística, visto que aqui e por meio da seguinte situação: em uma escola de 5 classes da primeira série do ensino médio, cada um dos 45 alunos, foi feita uma pesquisa para traçar o perfil da primeira série. Fala tanto que foram relacionados 5 alunos para cada classe, que corresponde à quantidade a partir da qual foi elaborada da seguinte tabela.